Boa noite, pessoal. Meu nome é Laís e hoje eu vou falar sobre o nosso trabalho, que foi sobre controle e P&D de luminosidade e supervisão de dados. E o grupo é composto por mim, pelo Chons, pela Luísa, pelo Pedro e pelo Jean. Começando falando rapidinho sobre o roteiro, primeiro a gente vai falar sobre a introdução, depois os objetivos, seguido dos materiais e métodos que a gente utilizou, depois passar para os resultados e, por fim, começando a introduzir o assunto, com o aumento da população mundial, a demanda energética vem crescendo de maneira gradativa ao longo do tempo, e a forma de conseguir essa energia muitas vezes prejudica o meio ambiente, como foi falado pelo grupo na semana passada. E com isso, o surgimento de métodos e equipamentos voltados para a otimização desse consumo são a nova tendência do mercado. Pode passar. Considerando essa necessidade atual de um consumo mais eficiente de energia elétrica, o controle de luminosidade é uma boa solução, já que ele traz a possibilidade de um uso mais eficiente dessa energia, no que diz respeito à iluminação, e promove dessa forma uma atitude sustentável esse consumo. E pensando nisso, não só o controle, como a supervisão desse processo, além da correta interação entre esses dois itens, são pontos fundamentais para que esse objetivo seja alcançado. E aí, nesse contexto, o controlador PID é uma ótima solução, já que ele consegue diminuir o erro e melhorar o tempo de resposta. Então, ele proporciona um controle robusto, simples e de fácil implementação. E também vai ser criado um sistema supervisório para monitorar a planta e permitir uma interação entre o usuário e o sistema, e isso aí também vai auxiliar a chegar no objetivo que a gente pretende. Pode parar. Sendo assim, o trabalho ele visa a elaboração e a validação de um protótipo de um controle PID de luminosidade, sendo que para isso a gente vai utilizar o Arduino, que vai ter o papel de controlador, e a própria plataforma dele vai ter a comunicação entre o software e o hardware. E, além disso, ele também tem como objetivo a criação de um sistema de supervisão de dados. E, para isso, vai ser utilizado um software que vai funcionar como um sistema supervisório e que vai permitir, desse modo, que a planta seja monitorada de maneira remota e que também vai aumentar a interação entre o usuário e o sistema. Bom, pessoal, falando aqui um pouquinho então dos materiais e métodos, primeiramente em relação aos materiais utilizados, eles são relativamente simples, e isso possibilitou que a gente montasse o nosso circuito físico. Mais para frente, nos próximos slides, eu vou mostrar para vocês como foi feita essa montagem, mas em relação aos materiais, a princípio nós utilizamos dois resistores, um de 220 ohms e um de 10 kΩ, utilizamos um potenciômetro também de 10 kΩ, um LDR, um LED de alto brilho, no caso utilizado pelo nosso foi o branco. Nós usamos um Arduino Nano e alguns jumpers para fazer as ligações. Pode passar, por favor? Bom, aqui então só mostrando como que foi feita, como que foi o esquema de montagem, né? A gente tem ali o nosso LED ligado ao nosso resistor de 220 ohms e a saída dele já a gente consegue ligar lá no PWM do nosso Arduino. Lá no PWM a gente vai medir ali pelo nosso LED qual que é a saída. Então, a gente mede qual é a corrente que está passando ali pelo LED. E com isso a gente consegue medir o nosso output e gerar um gráfico em cima disso. Já em relação ao LDR, já ali no meio, né, entre o nosso LED e o nosso potenciômetro, a gente tem ele ali ligado a um outro resistor, nesse caso o resistor de 10 kΩ, e também ligado a um jumper que conecta lá na porta 0, na porta digital 0 lá do meu Arduino. Essa porta eu consigo medir, né, ele vai ser o meu dado de input, e ele vai medir qual que é a claridade do meu ambiente. E aí, com base nessa claridade, que eu vou comparar ela com o set point e vou ver aí, e vou controlar ali o meu LED. O meu potenciômetro, nesse caso aqui, ele é o meu set point. Então, é ele que vai dizer para mim qual que é a taxa de luminosidade que eu quero no meu ambiente.
E aí eu conecto, né, a perninha do meio ali do meu potenciômetro, também no meu Arduino, na porta digital 1. Pode passar, por favor. Então aqui só uma foto para representar para vocês. No esquemático anterior a gente não estava usando o Arduino Uno, a gente estava usando um outro, mas para a nossa prática a gente conseguiu utilizar o Arduino Uno sem problema nenhum. Aqui, ó, o Arduino Nano, desculpa. Aqui a gente consegue ver a nossa montagem, ela é igual à do esquema anterior, mas só uma foto aqui demonstrando como que a gente fez essa montagem do físico. Eu não vou perder tempo comentando ela, porque ela é exatamente o que eu já comentei ali atrás. Pode passar, por favor. Aqui só trazendo algumas funções importantes do nosso código. Eu não acho interessante a gente abrir o nosso código e comentar ele inteiro, porque senão a gente vai gastar muito tempo com isso, mas tem algumas coisas interessantes e diferentes aqui que a gente pode trazer. A princípio, a gente tem aí o include da biblioteca PID-V1, né? Essa daí é uma biblioteca que foi criada e é para implementar o controlador PID para o Arduino. É uma biblioteca muito interessante e a gente consegue utilizar todas as funções do PID no nosso código de Arduino. Em seguida, uma outra coisa interessante que a gente tem no nosso código, que é bacana de trazer aqui, é a definição dos nossos controladores, né? A definição dos nossos ganhos. Então, a gente tem ali o nosso KP, que é o nosso ganho proporcional, a gente tem o nosso ganho integral e a gente tem o nosso ganho derivativo. Aí, a gente consegue, por essa forma, definir qual que é a proporção de cada ganho que a gente quer no nosso sistema. Nesse exemplo aí, a gente está colocando apenas o 10 no KI, mas no nosso código, na nossa prática em si, né, a gente brincou e mudou alguns valores para ver qual que seria o mais interessante. Pode passar, por favor. Aqui, só mais uma parte do código que é interessante trazer, é a definição do nosso input, né? Então, o nosso input, ele é dado aí pelo analog read e ele vai ler o pino de entrada. Como eu falei anteriormente, o nosso input ele é dado pelo LDR, então aí, nada mais, nada menos, ele está lendo qual que é a saída do nosso LDR e ela é a definição do meu input. O meu setpoint, ele também é um analog read e um analog read lá do meu potenciômetro. Então, eu leio qual que é a resistência que o meu potenciômetro está apresentando, e isso aí vai dar o meu setpoint. O meu output, ele não está aqui definido nessa parte do código, mas ele é o meu LED. E aí, em seguida, a gente tem aí essa função myPID setSamplesTime, que nada mais, nada menos eu estou definindo o tempo de amostragem para o meu PID, e em seguida eu só estou colocando ele aí, eu estou ativando ele, né? Colocando ele no modo automático, eu estou ativando o meu controlador PID. Pode passar. Então, pessoal, vou falar com vocês aqui sobre os softwares utilizados nesse projeto. Só uma pequena observação antes de começar. Quando o Luiz ele falou do potenciômetro e do LDR, eles estão conectados nas portas analógicas do Arduino. Teve esse pequeno equívoco aí, não nas digitais. A digital tá só o LED, mas assim, vamos seguindo. E vou falar com vocês aí primeiro do PID, né? O PID a gente conhece, né? A gente já está bem familiarizado com ele, mas não custa citar, né? Que ele é uma das técnicas mais empregadas quando a gente quer controlar variáveis contínuas, né? E ele se baseia num algoritmo matemático e no quesito do Arduino, né? É muito facilitado para a gente porque existem diversas bibliotecas aí prontas para uso já, então a gente fez uso de uma dessas bibliotecas que a comunidade disponibiliza. Pode passar, por favor. E aí eu coloquei para vocês um pequeno esquemático aí, simples aí, para entender que nós temos a entrada ali pelo setpoint, né, que vai controlar aí a acessibilidade do nosso sistema. E aí temos o controle PID e o processo, né, que estão ali no Arduino, que eles trabalham com as informações de distúrbios, né, que vão ser as luzes, a falta de luz ou não do nosso ambiente, que vai ser interpretado pelo nosso sensor e automaticamente vai voltar para o nosso controle de PID para poder, né, criar a nossa resposta necessária. Então, pode passar, por favor. E aí, além, né, da lógica PID, nós utilizamos um software chamado SCADA-BR, que é uma abreviação da sigla aí, Supervisory Control and Data Acquisition, ou controle supervisório e aquisição de dados, né? Melhor em português aí pra gente. E aí, o que se baseia, né, nesse software? Ele se baseia numa interface entre o computador e o hardware, né? Mais interativa para que a gente possa usar. Ela é baseada no IHM, né? Dessa forma, que a interface é homem-máquina, né?
para a gente poder ler as coisas que estão acontecendo ou, né, controlar também os diversos dispositivos que estejam configurados nessa interface. A comunicação, existem várias comunicações que podem ser realizadas, nós utilizamos uma comunicação serial, né, que foi apresentada aqui também nesse projeto, então nós tentamos implementar aí o mais fiel possível ao trabalho. E uma das vantagens desse software é que ele é livre, ele é gratuito, então a gente não teve custo algum para poder utilizá-lo, e ele realiza um monitoramento em tempo real, né, do processo ou dos processos que você esteja analisando. E uma outra vantagem também é que ele tem boa compatibilidade, né, com qualquer sistema operacional. Basta você ter um Java instalado na sua máquina. Então, se você tiver isso no seu computador aí, seja Linux, seja Windows, seja iOS, você consegue aí utilizar esse software. Pode passar, por favor. E aí eu trouxe para vocês uma representação. Essa imagem não tem relação com o nosso projeto, né, mas para vocês terem uma ideia que você pode literalmente criar uma arte do que é o processo que você quer monitorar e aonde estão os sensores para você avaliar de forma ilustrativa mesmo, né, o que está acontecendo naquele projeto, naquele processo que você está monitorando ou não. Pode passar, por favor. E aí, mais duas telas que eu trouxe para vocês para ilustrar bem esse software, que é o login, né? É o software e ele é utilizado por grandes empresas, então é interessante ter, né, cada usuário ter o seu login. E aí também essa outra tela é a tela de configuração. Dentro do SCADA nós podemos configurar os data points e os data sources. Os data points nada mais são do que essas primeiras informações aí à esquerda que a gente vê, que é o quê? É a configuração do hardware no qual nós vamos comunicar. No caso, a configuração do Arduino, as portas, a porta serial que vai ser utilizada. E aí, isso é o data point, né? E os data sources são os dispositivos que estão conectados a esse dispositivo principal que nós vamos observar. No caso, o LDR, o LED e o potenciômetro, no caso. Então, basicamente, você fazendo essa configuração, concluiu ela, pode passar, por favor, o slide. E aí a gente vem para essa tela, que essa tela aí, ela resume todos os data sources que você tem configurados para poder observar o estado, se está ligado ou não, o que está lendo, e etc. Pode passar, por favor. Bom, adentrando os nossos resultados, né, do nosso projeto, depois que montamos o circuito no Proteus, né, e fizemos a interface com o usuário através do SCADA, infelizmente a gente deparou aí com uma problemática, porque não conseguimos estabelecer a comunicação entre os dois softwares, o SCADA e o Proteus. A gente tentou resolver isso através do programa virtual Serial Ports Emulator e gerando, né, portas seriais virtuais, só que infelizmente também não deu certo. A gente não conseguiu resolver, né, e fazer a comunicação entre os dois softwares. Em relação ao circuito, a gente teve um resultado satisfatório, porque quando a gente regula o potenciômetro, é o mesmo que está regulando, né, o set point. Se a gente aumenta o potenciômetro, aumenta o set point também. Então, vai aumentar a quantidade de luz necessária no ambiente. Então, o LED ele fica mais forte, né? A luminosidade ela vai aumentar. E quando a gente diminui esse potenciômetro, e diminuindo o set point, o LED ele apaga, porque aí, nesse caso, a luz do ambiente ela já é totalmente suficiente. E ao zerar o potenciômetro, o set point passa a ser 0, e o LED não vai acender em momento nenhum. Então, em relação a esse circuito, ele funcionou dessa maneira, deu tudo certinho. Aí aqui o circuito no Proteus, com esse funcionamento que eu expliquei. Infelizmente o SCADA não deu certo, a gente chegou nessa parte aí, né, de tentar, mas a comunicação não foi satisfatória. E como a gente não conseguiu resolver o problema da comunicação, a gente passou para a montagem de circuito da maneira física, como o Luiz mostrou, né, na foto.
E, mais uma vez, o circuito funcionou como eu expliquei, da maneira satisfatória, só que a gente não conseguiu usar esse circuito com escada, infelizmente. E aí a gente achou uma solução para o nosso problema, né? Já buscando outras formas de visualizar, né, graficamente os inputs e os outputs do nosso circuito. Nós encontramos aí esse software chamado Processing, que nada mais é, ele é baseado em Java, né? Então, por ser uma linguagem mais fora do nosso conhecimento aí nesse caso, nós conseguimos encontrar até um código com uma base boa. Nós fizemos pequenas adaptações, e ele nada mais é do que um software que lê as entradas e as saídas do Arduino de modo serial, né, pela própria porta USB. Então, nós fizemos um vídeo aí, nós vamos apresentar para vocês aí o funcionamento tanto do nosso circuito com a resposta do Processing. Pode rodar aí. Fala, pessoal. Bom demais? Como é que vocês estão aí? Beleza, né? Espero que sim. Mostrar para vocês aqui o funcionamento do nosso trabalho. Então, como foi dito, a representação, né, de resposta na interface HM a gente não conseguiu com escada, pelos motivos aí que vão ser citados, mas a gente utilizou essa aplicação que chama Processing, que ela comunica, né, com o Arduino em si. Tá aqui o nosso hardware, o nosso circuito. E aí eu vou mostrar para vocês aqui o funcionamento, né, desse nosso projeto. Basicamente, nós temos aqui a linha vermelha é a resposta do nosso LDR, a linha verde é do nosso set point, que é o potenciômetro, e a linha azul aqui embaixo é a saída do LED. Então, beleza. Eu configurei primeiramente o set point de forma com que ele fique ideal para a luz ambiente aqui, para ele, né, funcionar com a sensibilidade da sombra e tal. E vocês vão ver aqui, ó, que eu vou tentar mostrar para vocês aqui ao mesmo tempo. Vai ser difícil por conta do brilho da tela. Mas eu vou tampar aqui, ó, e aí vocês vão ver a resposta lá. Olha lá. O LED respondeu ali em azul. O LDR também já respondeu também. Lembrando uma observação importante, né? Quando a gente faz esse tipo de análise aqui, o nosso LDR vai ter um certo ruído, né? Porque eu estou fazendo sombra nele e ele está recebendo iluminação do LED, né? Então ele vai acabar tendo um certo ruído mesmo. Mas está aqui a resposta dele. Eu faço a sombra, o LED ilumina ele e aí, né, atrapalha um pouco. Mas a resposta do LED, tudo, eu vou tirar a mão agora aqui, ó. Vou tirar a mão aqui, deixa só o brilho focar ali. Tirei a mão, zerou o LED. O LDR vai voltar ao normal. Opa, deu uma luz aqui, que eu cheguei na câmera. Mas enfim, é isso. Agora mexendo no nosso set point, né? Se eu girar, eu vou girar ele por um sentido, vocês vão ver aqui que ele vai dar uma reduzida, ó. Tô girando ele apagou o LED. Mas vejam aqui a resposta, né, do set point. Então, aumentamos muito, né, a sensibilidade aqui, porque agora, né, ele acha que está super de dia, né? Ele não vai acender por nada. Agora, se a gente diminuir essa sensibilidade do LDR, que é o quê? É o contrário, né? Vou girar para o outro lado aqui. Ele vai chegar num ponto, veja que ele está subindo aqui, né? Ele vai chegar num ponto que ele vai ficar sempre aceso. Ó, não estou fazendo sombra nenhuma. Aqui, esse ponto aqui, ele já está muito sensível. Ele está identificando um ambiente muito escuro e não está muito escuro, né? Vocês podem ver. Então, assim, para esse ponto, nós temos aqui já, aqui, esse nível aqui é o nível ideal para esse ambiente, né, do set point. Aqui, esse nível aqui, ele já pegou o quê? A sensibilidade muito alta, e aqui a sensibilidade está muito baixa. Ele chegou nesse limite. Então,
o ideal, né, para o bom funcionamento desse circuito, imaginando ser um circuito de luz automática, né, seria aquele set point. Então nós vamos chegar nele. Vamos ver se a gente chega nele aqui. Um pouco difícil. Vamos ver, ainda não. Aí, acho que aqui é o ideal. Ficou um pouquinho abaixo ali, né? Mas eu olhei aqui pela resposta do LED. E aí, ou seja, a gente chega com a sombra aqui. Opa, deixa eu ver o que está acontecendo. Acho que é o lado aqui. Aí, foi. Então, esse é o nosso trabalho, né? Basicamente, essa foi a nossa pesquisa, né? A nossa atuação aí nesse trabalho a respeito de P&D e tudo mais. Valeu, galera. Um grande abraço e, né, bora continuar o trabalho aí. Se for o vídeo. E, para concluir aqui, é importante dizer que o sistema que a gente apresentou aqui nesse projeto, sobre controle de luminosidade, utilizando o controlador PID, junto com a supervisão de dados, ele mostra resultados eficientes. E, em termos aí de aplicações práticas, o usuário que fará a implementação desse sistema, ele terá que fazer o ajuste manual do potenciômetro de acordo com cada ambiente. Então, se ele ajustar aí de forma mais sensível à luz, vai ser necessário que tenha mais escuridão aí no ambiente para a luz acender. E se ele ajustar aí de forma menos sensível, não precisará de que o ambiente fique tão escuro para que o LED seja aceso. E após fazer esses ajustes, o próprio sistema ele ficará encarregado de fazer a supervisão e o controle da luz aí do LED nesse ambiente, promovendo então o consumo de energia de forma mais eficiente e inteligente. E é isso. E é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção.